A mídia vive de causar impacto, né? E hoje com a internet nada mais real do que isso, né? Cada hora a gente tem alguma coisa nova e se eu quero causar impacto, eu preciso sempre estar trazendo algo que seja chocante. Muitas vezes contestando algo que já está no establishment, que as pessoas já aceitam como verdade. Carlos Fetti aqui falando com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Vou explorar um pouco esse tema e voltado para a saúde, de uma forma geral, nós vamos colocar 2 pilares básicos, que é a parte alimentar, né, a nutrição como um todo, e a parte de atividade física. Então, isso é inquestionável. A sua saúde depende, sem dúvida, de eu cumprir o mínimo de atividade física por dia. Na verdade, a gente faz somatório semanal, mas deveria ser um cômputo diário, e de uma alimentação que seja a tal da alimentação saudável. E aí eu vou puxar alguns ganchos em relação a esse aspecto. E vou mostrar aqui para vocês informações que estão associadas, vou me ater hoje ao câncer. Tá? Se eu buscar aqui na literatura, e vou já pontuar esse aspecto em relação ao consumo de vegetais e câncer, eu tenho uma quantidade enorme de produção. Aqui são 7.860 publicações mostrando a relação que tem desses alimentos e quais seriam os mais importantes. Só para a gente ter uma ideia, esse primeiro artigo aqui, ele trata das frutas e vegetais, o consumo desses alimentos como estratégia preventiva nas doenças não comunicáveis, ou seja, nas doenças não transmissíveis. E aí tem uma infinidade, não é o foco desse vídeo agora, explorar esse tema exaustivamente. Eu vou voltar depois a falar disso em outros momentos, mas agora eu quero que vocês entendam uma ideia geral de como é que eu faço escolhas, qual é a melhor escolha e como é que eu faço um filtro. Até pouco tempo atrás a gente estava utilizando um consenso dos especialistas e parece que já foi usado no inverso, para eu tentar provar um ponto de vista que é aquele que eu quero defender. Então vamos voltar aqui por uma questão bíblica, onde tem a passagem que diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, esquecerei de teus filhos. Muito bem, o que essa passagem, independente das suas crenças, tem a ver com o que nós estamos discutindo aqui agora? Tem a ver que se você quiser se proteger, você precisa buscar informação. Essa mensagem simbólica, ela tem a ver com a sobrevivência sua e da sua família. Até pouco tempo atrás, naquela situação onde as pessoas não podiam sair à vontade de casa, ou tinham que usar outros aparatos, não pode falar muita coisa aqui em relação à picadinha, aquilo que você punha na frente do rosto, porque tem essas restrições ainda. Os especialistas que eram aceitos eram aqueles consorciados que falavam a mesma coisa, e esse consenso foi utilizado para invalidar alguns questionamentos que poderia haver um outro caminho. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um livro, que não é um livro novo, esse é um livro de uma dieta anti-câncer de 2009, e o que ele já dizia nessa época que tem a ver com a atualidade. E vamos ver uma história mais antiga ainda, que ele conta dentro desse livro. Em 77, quando ele foi conversar lá junto com o pai dele com o senador McGovern dos Estados Unidos, esse senador contou uma estranha e sinistra história de como que o seu mandato ficou comprometido por ele tentar escolher o lado certo, tomar a decisão correta. Ele recebeu uma série de relatórios, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, os relatórios cobriam esse período, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, mostrando que alguns períodos onde eles ficaram restritos lá do consumo de carnes e laticínios diminuía uma série de doenças crônicas.
e que também havia estudos ao redor do mundo em relação a culturas que têm consumos mais elevados de vegetais e menos de proteína animal, que várias dessas doenças, principalmente as cardiovasculares, eram em percentual muito mais baixo do que na população americana. E ele adotou essa agenda e foi cancelado pela indústria da carne e do leite. Né? Na verdade, isso aqui tem algumas coisas para a gente considerar, mas em outros vídeos, que o consumo de carne e leite são extremamente benéficos. Né? O problema é o desequilíbrio dentro da dieta, quando eu consumo muito desses alimentos, é uma alimentação muito gordurosa a partir de junk foods, né? Como é a alimentação americana. Não é só o leite em si, eles usam leite no milkshake, não é só a proteína magra, né? É uma proteína em carne de hambúrguer associada a carboidratos simples. Então essas combinações não são interessantes e já está bem consolidado. E aqui tem um monte de amostras nesse livro em relação a essas dietas que já sabia nessa época. Né? E por que não é tão difundido? Porque as pessoas, em termos de senso comum, não vão atrás de informação. E aí, antes de eu passar a mensagem em si, deixa eu mostrar mais um dado aqui, que é um dado bastante interessante. Tudo que envolve a parte econômica eu sempre tenho que ver com ressalva. Eu sou extremamente favorável à suplementação, uso e recomendo. E aí, só para a gente ter uma ideia, o licopeno é reconhecido como um suplemento que é preventivo e tratativo do câncer. Até a minha esposa está com câncer, estamos fazendo os tratamentos alternativos com uma série de suplementações, que eu vou falar disso num outro momento com mais aprofundamento. São recursos que a gente está lançando mão e que são benéficos e que trazem o resultado dela está sendo acima do esperado, até os médicos estão surpresos. Num outro momento eu vou falar um pouco mais em relação a isso. Mas, olhando aqui, eu tenho 1.609 resultados relacionados a pesquisas de licopeno com o tratamento de câncer, e várias delas muito promissoras. Eu acabei de escrever um artigo de revisão sobre o resveratrol na prevenção de câncer e tratamento de câncer de mulheres. Mas isso também é um outro assunto e eu vou abordar esse artigo na íntegra em um outro momento, até por isso aqui não ficar muito longo. Mas o que isso tem a ver? Nesse livro, e aí de novo voltando, nesse livro, que é de 2009, ele cita uma pesquisa muito interessante em que eles compararam, no modelo animal, o tratamento de ratinhos que receberam o licopeno, que é o princípio ativo aí do tomate, né, a cor vermelha, e outros que receberam o extrato de tomate. E foi mais do que o dobro o resultado da prevenção e do desenvolvimento do câncer naqueles que receberam o tomate comparado àqueles que receberam somente o licopeno. O que isso significa? Que tomate não é só licopeno, tem mais coisas. Nem tudo em relação à alimentação está estudado. Ele cita mais um outro trabalho bastante interessante, que no modelo animal também eles receberam um mix do tipo de uma sopa de legumes com repolho, brócolis, salsinha, temperos como orégano e por aí vai, com metilo enriquecida com metilo, frutas vermelhas e assim por diante. E esses ratinhos que receberam essa mistura tiveram um resultado do tratamento do câncer muito superior aos que fizeram com um medicamento convencional, medicamento para o tratamento do câncer. E aí mais uma outra coisa, já indo para a gente concluir agora no efeito oposto, quando eles quiserem validar essa ideia de que o consumo excessivo de gordura, e obviamente porque vinha dessa indústria alimentícia que está associada obviamente na forma de junk foods, mas vende uma quantidade grande aí de carne e laticínios, eles contrataram especialistas mostrando que não era bem assim. Outros especialistas deram uma opinião contrária, e aí a conclusão para eles invalidarem foi a seguinte frase: os especialistas não estão de acordo entre si. Agora, mais recentemente, os especialistas estavam de acordo entre si, porque quem falasse ao contrário era cancelado, né? Então, veja bem que essa ideia de usar a desinformação
para te conduzir para um caminho que não é a melhor escolha, ela é feita com a via de duas mãos. Ela pode fazer com que você entenda que os especialistas estão confusos, então não precisa seguir essa orientação. Ou ao contrário, que todos falam a mesma coisa. Se alguém falar alguma coisa diferente disso, ele é cancelado, e hoje isso se tornou uma estratégia de marketing muito forte. Tá? Qual é a solução? Se eu quiser saber o que é melhor para a minha saúde e puder escolher, eu preciso me informar, buscar ter acesso a vídeos, por exemplo, como esse que eu estou fazendo e outros que eu já fiz, onde a gente busca informações baseadas na parte empírica, porque é uma coisa que eu faço ao longo dos anos. Eu tenho mais de 40 anos de experiência com treinamento e modulação das alimentações, inclusive comigo mesmo. Eu fiz isso como experiência pessoal, porque eu precisava melhorar meu rendimento esportivo. A partir do que eu passei a adquirir esse conhecimento, deslanchou, foi para um outro patamar, mas é um assunto também mais longo em um outro momento. Mas essa combinação do treinamento com a alimentação, eu preciso me informar, preciso ir atrás de informações mais precisas e não seguir somente o que o establishment está te dizendo que isso é verdade. Se eu trago algo já categorizado de alguém que tem interesse, o tal do conflito de interesse, no mínimo eu ponho uma interrogação, porque será que eles querem que tanta gente acredite que isso é inquestionável, né? Então essa dica é importante. Esse livro é um livro que, embora seja um livro de 2009, ele traz uma série de informações. Lógico, a gente vai trazer coisas muito mais atualizadas, como eu falei, fiz uma revisão agora sobre o resveratrol e câncer, então publicações muito mais atualizadas e que a gente sempre está buscando para abordar. E se eu estou referendando esse livro é porque muitas das coisas aqui, por exemplo, o tomate não virou uma novidade agora, e nem porque alguns trabalhos foram feitos lá na década de 90 que essa informação ficou velha, né? Essa informação que a gente já sabe há mais tempo, mas não está difundida. Em síntese, você precisa buscar informação de qualidade. Para a gente encerrar a mensagem de hoje, desse livrinho de mensagens estoicas, nós estamos no dia 12 de junho. Vamos lá, o que nós temos para 12 de junho? Dia 10, dia 11, dia 12. A mensagem de hoje: é tão grosseira a natureza humana que, por mais que os homens recebam, acabam se julgando injustiçados se puderem receber mais. Sêneca, Sobre a Ira, livro 3. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva, mande aqui um questionamento ou comente sobre o que você achou. Grande abraço.